Olá, eu sou a Gislaine, estou aqui no Ateliê Arte Luz e hoje nós vamos pintar uma bonequinha que se chama Rad. Antes da gente começar, se inscreva no nosso canal, nos siga nas redes sociais, deixem as suas curtidas, os seus comentários, o que você gostaria de aprender, o que você gostaria que a gente mostrasse, ensinasse, tá? Fiquem à vontade. Esse pano, para adiantar o vídeo, eu já risquei, mas eu vou deixar um link aqui. Nós temos um vídeo ensinando vocês as formas pelas quais você pode riscar, transferir o seu desenho para o pano, tá? Bom, eu vou iniciar com um stencil de barrado, né? Que o meu tecido não tem pano, então eu vou fazer um barradinho, imitando como se fosse um pano. Como que eu faço? Para que o meu stencil não fique nem para lá, nem para cá no final. Eu acho a metade do meu pano, então eu faço uma marquinha aqui. E eu acho a metade do meu stencil, tá? Onde o meu stencil tá aqui na metade. Então, eu vou posicionar metade do meu stencil na metade do meu pano. Vou colocar uma fitinha crepe aqui só para não correr o risco dele sair do lugar. Esse stencil que eu tô usando, ele é da Arte em Cortes. A referência dele é o 19047. E eu vou fazer esse barradinho usando a cor vermelho profundo. Então, eu tô pegando um pincel pituá, peguei a tinta, vou aqui no meu godê, ou no meu isopor, ou no meu pratinho, vou tirar o excesso e vou bater o meu pituá no pano para acabar de tirar o excesso do meu pincel. Por que eu faço isso? Porque se o seu pincel estiver muito carregado, né, a tinta pode vazar por debaixo do stencil. E aí eu venho com movimentos circulares preenchendo o meu molde. Quando a tinta que eu tenho no pincel acabar, eu venho fazendo o mesmo processo. Que é pegar a tinta, tirar o excesso no godê e no pano. Agora, o meu stencil acabou, né? O comprimento dele. Eu venho aqui e encaixo o meu risco, tá? Onde ele terminou, eu acho a matriz aqui. Eu coloquei uma fita crepe aqui em cima do meu risco, para que eu tivesse uma direção certa, né? E para que não corresse o risco de sujar o meu desenho. Então, agora eu vou retirar a fita crepe daqui e vou colocar ela em cima do meu barrado. Para fazer o processo inverso, né? Proteger o barrado de não borrar. E vou ajeitar o meu pano. Aqui no canal você também encontra um vídeo ensinando como você prepara a sua madeira para receber a pintura, tá? Também nós vamos deixar o link. No fundo do meu desenho, como fundo, eu vou usar esse outro stencil, que também é da Arte em Corte. Eu vou fazer o meu fundo com a cor camurça. Lembrando que eu utilizo as tintas da Acrylex,
tá? Eu acho que são as melhores tintas para tecido. Eu sempre vou começar o meu stencil do meu risco para fora, porque eu quero que aqui próximo do meu risco a tinta fique mais forte e eu vou trazendo só o restinho de tinta do meu pincel para o centro do stencil. Que eu quero que fique esse efeito, tá? Do mais escuro para o mais claro. Vou posicionar o meu stencil do outro lado. Então, eu peguei um pincel, o lixado e cortado, eu uso o da Condor, referência 454. Então, eu vou pegar um pouquinho da tinta marrom, eu vou vir aqui nos cantos do meu desenho e vou fazer uma sombra. Eu vou escurecer os meus cantinhos aqui do risco. Lembrando que eu sempre vou trabalhar com pouca tinta no pincel. É melhor eu colocar mais se eu precisar, do que eu colocar muito e não conseguir tirar. Sempre trabalhando com movimento circular para espalhar a tinta. Agora, nós vamos pintar o cabelo. O que é importante aqui no cabelinho? A gente olhar e perceber quais são os cabelos que estão por baixo e que devem receber mais sombra e quais são os cabelos que estão por cima e que vão receber mais claridade. Tá? Eu vou trabalhar no cabelinho com o amarelo ouro, o vermelho tomate e o cerâmica. Então, vou fazer os cabelos aqui de baixo. Sempre eu começo pela cor mais clara. Que no meu caso é o amarelo ouro. Vou mesclar com o vermelho, que é a minha segunda cor. Por que eu tô colocando o vermelho já aqui nessa parte? Porque este cabelo está em cima desse. Então, ele já está fazendo uma sombra aqui. E agora eu vou reforçar com o cerâmica. Então, eu vou escurecer não só a parte do cabelinho encostada aqui no rosto, mas eu também preciso escurecer as laterais aonde o meu cabelo está fazendo sombra. O meu cabelo aqui de cima. Percebam que eu estou mesclando bastante as cores, porque o que fica bonito na pintura é você perceber que existem várias cores, mas você não conseguir notar aonde termina uma e começa a outra. Então, eu vou esfumaçando até eu tirar essa marca. Se eu preciso, eu venho aqui, acrescento um pouquinho mais do amarelo e continuo mesclando. Tá? Então, eu vou fazer mais esse cabelo que está embaixo desse, para depois a gente fazer o cabelo de cima. Reforçando, meninas, sempre começo da cor mais clara para a mais escura.
Agora, meninas, eu vou fazer os dois cabelinhos aqui de cima. O que vai mudar? As cores são as mesmas, porém o que vai mudar é aonde eu vou colocar a claridade. Então, além de eu colocar o amarelo aqui na ponta do cabelo, como eu vinha fazendo, eu vou trazer o meu amarelo aqui para a lateral. Que é isto que vai fazer com que quando eu olhar, eu consiga ver que este cabelo está em cima dos outros, tá? Então, eu coloquei o meu amarelo aqui e nas duas laterais. Vou colocar o vermelho e o cerâmica no centro. Vou mesclar da mesma forma, só que sem cobrir o amarelo que eu coloquei aqui na lateral. Tá, meninas? Então, é aquilo que eu falei, ó, tá vendo? Eu trouxe esse amarelo até aqui, não cheguei na raiz, porque a raiz é escura. Eu só quis trazer o amarelo pra cá, o que vai me indicar que este cabelo tá em cima deste. Vamos fazer o desse lado. Este cabelo tem duas coisas aqui que precisa ser observada. O lado de cá está em cima deste, mas o lado de cá está embaixo deste. Então, eu vou trazer o meu amarelo para este lado, mas aqui eu vou ter que escurecer, porque este está fazendo sombra neste. Então, vejam, meninas, coloquei o amarelo na ponta e do lado esquerdo, que é o que está acima deste, que está em cima deste cabelo aqui. Como esse lado direito já está, esse cabelo aqui está em cima do meu lado direito, então eu já vou vir com o escuro, não vou colocar o amarelo. Meninas, o restante do cabelo é feito sempre da mesma forma. Então, eu vou dar uma acelerada no vídeo para não ficar muito cansativo. Agora nós vamos iniciar a pintura do rosto. Mas eu gostaria de mostrar para vocês um recurso que eu utilizo e que vale a pena, principalmente no começo, quando você tem muito receio de fazer os olhos e deixar cada um de um tamanho.
Existem no mercado vários stencils de modelinho de olhos. Então, eu escolhi aqui um tamanho apropriado para o rosto da minha boneca. Eu peguei um pouquinho da cor sépia e diluí numa gota do Aquarela Silk. E aí eu vou vir com o pincel Pituá, pouquinha tinta no pincel, e eu vou marcar a região dos meus olhos. Depois eu vou trabalhar as cores dele. Mas ó, fica mais fácil para eu pintar o rostinho e não cobrir a região dos olhos. Ficou bom? Uhum. Então vamos lá. Para o rosto, eu vou usar o salmão bebê, o pêssego, e eu gosto muito de usar o cobre metálico. Se você não tiver o cobre metálico, você pode usar o caramelo, tá? Dá o mesmo efeito. Como a área do meu rosto é grande, eu posso vir preenchendo a cor de base com um pincel Pituá, tá? Para ganhar mais rapidez na pintura. Percebam que eu não estou aproximando o meu pincel Pituá muito aqui da borda, porque como ele é um pincel redondo, ele não me dá a precisão de contorno. Agora sim, eu vou pegar o pincel lixado e cortado e vou começar a sombra primeiro com o pêssego. E percebam que eu também não pintei todo o rosto, porque senão o meu salmão bebê vai secar e aí eu não vou conseguir mesclar uma cor na outra. Aonde eu estou escurecendo? Aonde o meu cabelo está fazendo sombra no meu rosto. Bom, finalizado o rosto com a primeira sombra, com o pêssego, eu agora vou fazer a segunda sombra com o cobre metálico. Lembrando que se você não tiver o cobre metálico, você pode usar o caramelo. Quando você faz a segunda sombra, você coloca menos tinta do que na primeira, porque o objetivo é que apareçam as duas cores. No narizinho da boneca, nós vamos fazer como se fosse um triângulo com a cor pêssego. Aqui uma curiosidade para vocês, né? Por que essa boneca Rad é feita desta forma, né? Ela foi criada por um americano chamado Johnny Gruelle, e que a característica dela, né, da bonequinha Rad, é os cabelos em vermelho, né, com tecido vermelho, e o narizinho sempre em forma de triângulo.
e que ele deu o nome de rádio. Aqui embaixo da boquinha, eu também vou fazer uma sombra com o pêssego. Para finalizar o nariz, eu venho com pouquinha tinta no pincel, vermelho tomate, e eu venho fazendo uns risquinhos. Com o vermelho tomate também, eu vou fazer a bochechinha. Vou tirar bastante o excesso do meu pincel, porque eu não quero uma bochecha muito forte. Então, eu venho com o restinho da tinta no pincel. Sempre a bochecha com movimento circular. Na boquinha, eu vou pegar um pincel filete e eu vou preencher o centro da boquinha com vermelho tomate. E eu vou contornar com marrom. Quando vocês forem pintar este projeto, não esqueçam de pintar o pescoço e o pedaço do bracinho dela, usando as mesmas cores que nós utilizamos aqui no rosto. Os olhinhos eu vou fazer ele com branco e preto. Então, com o meu pincel filete, eu vou fazer uma meia lua aqui com o branco. E aí, aquele fundo que nós fizemos com o sépia diluído, ele nos ajuda a não distorcer o formato do olhinho. E o restante eu vou preencher com o preto. Eu vou pegar um pincel filete mais fino para fazer o contorno externo aqui do branco. Eu vou fazer com o preto esse contorno. E com o preto eu vou aproveitar e já fazer aqui a sobrancelha dela. E vou puxar os cílios. Vou pegar um pincel bem pequeno e vou fazer uma claridade dentro da área preta. Pouca tinta. Com o auxílio de um pinta-bolinha, se você não tiver,
pode ser com o cabo do pincel. Vou fazer as bolinhas aqui do olho. A de cima maior e a de baixo menor. O laço e o vestido, nós vamos pintar com azul inverno e depois nós vamos sombrear com azul petróleo. E aqui eu vou ensinar para vocês a técnica da sombra seca. O que é uma sombra seca? É quando a sua base já está seca. Então, nós vamos pintar tudo com o azul inverno. Pessoal, eu vou esperar secar e eu já volto. Pronto, já sequei, tô aqui de volta. Se porventura o risco de vocês não aparecer mais depois da aplicação do azul inverno, e você tiver dificuldade de saber aonde você vai escurecer, pega o seu risco, encaixa direitinho e volta a riscar a parte interna do vestidinho, do laço, ok? Então, agora, com a cor azul marinho, desculpa, azul petróleo, eu vou começar a fazer a sombra seca. Como eu já falei, por que ela leva o nome de sombra seca? Porque a base está seca. A forma como eu vou fazer é a mesma da sombra molhada. Então, eu ponho a tinta e eu espalho para não ficar aquela marca. Eu vou dando formato também para o meu laço. Aqui, ó, para separar a manguinha do peito da blusa, do vestido, né? A mesma coisa desse lado. As flores do vestido, eu vou fazer com um stencil. Eu tenho aqui um stencil de margaridas e eu vou aproveitar um pedaço dele. Então, eu vou encaixar aqui, ó, dentro da manguinha. Com o branco. Sempre que eu for usar stencil, eu pego a tinta, tiro o meu excesso, para depois vir aqui. Feito o stencil, eu vou fazer agora a luz seca. A luz seca, mesma coisa. Por que que se chama luz seca? Porque a base está seca. Então, eu sempre vou fazer com um pincel de cerdas duras, seco. Ele não pode estar úmido o pincel. Pego a minha tinta, também tiro o meu excesso. Sempre pouca tinta no pincel.
para finalizar o laço e o vestido, nós vamos pegar o pincel filete, a tinta branca e em alguns pontos nós vamos contornar. Nós não vamos fazer isso no trabalho todo, tá? É só em alguns pontos. No ursinho, nós vamos começar com as cores camurça, chocolate, marrom e branco. Eu vou começar por esta orelhinha, até por conta da minha mão não ficar em cima da pintura molhada. Então, eu começo pelo camurça, que é a cor mais clara, mesclo com o chocolate e reforço com o marrom. Agora, eu lavo o meu pincel, pego a tinta branca, clareio a ponta da orelha. Pego um pouco mais de tinta, viro o pincel aqui na vertical e venho dando batidinhas. Aqui, como é um pedaço da orelhinha dele que tá dobrada, eu vou preencher com o marrom. Novamente, pego o meu branco. Aqui no rosto, como eu tenho uma área grande, eu venho preenchendo com o meu pituá. No focinho, nós vamos preencher com o areia, porque o focinho do urso sempre é mais clarinho. Eu vou escurecer com chocolate a parte de baixo do nariz e um lado do risquinho que vem para a boca, tá? Pouco chocolate. E embaixo da boquinha dele. Pegar um pouco do branco, vou clarear em cima do nariz. O nariz eu vou preencher com rústico e preto. No centro do nariz eu coloquei o rústico e eu vou mesclar com o preto.
E em cima, eu vou fazer o ponto de claridade. Então, primeiro eu ponho um pouco do branco e mesclo. Depois eu venho e deposito um pouquinho nessa ponta e deixo. Com o filete e o rústico, eu vou fazer o contorno da boquinha. Vou pegar o vermelho tomate. E preencher a parte da boca. E vou contornar com o rústico. Ainda falta os olhos, Senhor. Eu achei que tinha acabado. Os olhos eu vou fazer como foi feito da menina. Uma meia lua branca. Neste daqui, eu não usei o recurso do stencil por baixo, tá? Para que vocês percebam como fica igual. Desde que você use pouco sépia por baixo, né, do stencil, para fazer aquela marcação. Você vê que depois de pronto, o sépia não aparece. Mas aqui, né, reforça aí. Mas aqui eu optei por já ir fazendo olhinho direto. Se vocês preferirem, também pode fazer da mesma forma que eu fiz o da menina. Com um filete mais estreito, fazer o contorno do olho com o preto. E aqui estamos com a nossa pintura finalizada. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, nos seguir no Instagram e no Facebook, deixar o seu joinha e os seus comentários. E estamos disponibilizando o risco e o passo a passo das cores utilizadas. Obrigada por assistir os nossos vídeos e um grande abraço.